Olá, meus amigos. Hoje tem um assunto maravilhoso para vocês. Então, vamos aprender a deixar nossos filhos emocionalmente saudáveis. Então, veja bem qual é a nossa proposta de hoje. Mamães e papais, tentem sempre deixar a criança no mundo pertencente. O que é isso? Quando você convida seu filho para fazer algo em casa, por exemplo, você acorda cedinho, está cuidando das suas obrigações, depois tem seu trabalho e seu filho está dormindo. Então, quando ele acorda, digamos que seja 8 horas, você vai lá nele, conversa com seu filho e diz: filho, dá para você me ajudar? Quando você acordar, depois que escovar os dentes, arrumar sua caminha, porque a mamãe está ocupada, você pode ajudar. E a criança, você sabendo conduzir a conversa direitinho, né, com calma, com paciência, com carinho, você vai perceber que ela vai sem nenhuma reclamação. Então, tudo no seu tempo, né? Se for de 3 a 7 anos, a gente não pede isso. 3 a 7 anos, a criança é muito nova. A gente pode pedir para ela levar um prato na pia, né? Depois de tomar o café da manhã, guardar um livro, essas coisas mais simples. Quando a criança já tem 8, 9 anos, até 10 anos, ela já está naquela fase pré-adolescente, né? 10 aninhos, 11 aninhos, é a idade maravilhosa de conversar. Então você já indica essa criança para arrumar a sua cama, depois de escovar os dentes, depois de fazer suas obrigações. Ela pode tirar uma mesa, botar na pia, não é obrigado ela lavar, mas só em ela ajudar, aquela criança ela se sente pertencente, né? Então, é pertencer à família, ela fica feliz porque está ajudando a mamãe. Isso ajuda a criança a amadurecer. E maior, né, na fase do adolescente, que é de 13 em diante, você pode conversar com o filho, ajudá-lo, né, pedir ajuda também. Aquela parceria, né? Por exemplo, às vezes o filho pede ajuda à mãe. Mamãe, eu estou precisando fazer esse trabalho. Aí você, de imediato, você diz assim: filho, olha, é difícil, mas vamos tentar. E você fica de parceria com o filho e ajuda. Isso vai desenvolver nele uma importante, né? É a importância da família, é importante, que ele é importante porque a mãe fez o sacrifício por ele de ajudá-lo. Então, primeiro desenvolveu a pertencente, né? Ser pertencente à família, depois ser importante. Depois também tem uma conexão que não pode esquecer, é com a criança, é com o adolescente, é com o pré-adolescente, né? Então, essas fases, carinho, conexão, que é isso? De vez em quando, gente, tem gente que esquece, chega do trabalho, fala com o filho vai fazer a tarefa, nem dá muita atenção. A gente tem que também ter aquele momento de carinho, passar a mãozinha no cabelo, conversar um pouco, sentar para conversar. É tão importante essa conexão. Então, quer ter filhos maduros, é você fazer mais ou menos essa sequência, né? Pedir ajuda para deixar ele pertencente, ter uma parceria com a criança para ela se sentir importante, e o carinho, que é a conexão de amor, que todo filho que tem essa conexão, ele amadurece, ele fica uma criança determinada, disciplinada, ele fica uma criança empática, ajuda, porque você vai todo dia você passando coisas boas, ensinando todos os dias, porque a criança, ela aprende você ensinando todos os dias. Então, tenha um bom diálogo, não fale agressivamente, não fale muito alto. Pessoas da minha família mesmo falam muito alto com os sobrinhos. Aí eu sempre estou corrigindo. Eu disse: olha, você pode chegar à próxima pessoa e corrigir, não gritar: fulano, faça isso para mim. Aí fica falando alto, e às vezes a criança não escuta, porque o adolescente, ele sempre aí está em informação, então ele não vai entender tudo. Então, se você chegar próximo àquela criança e dizer o que, direcionar o que quer: filha,
pega aquela malinha de maquiagem para mim. Aí de longe fica, filha, pega a maquiagem. Então tá correto. Você tem que se aproximar, falar perto, falando perto. Ou, por exemplo, você quer a ajuda do seu filho, você quer que ele vá tomar banho, para você vai para o trabalho, você tem que apressar as coisas. Aí, para você organizar essa rotina, aí o pai fica falando de longe, né? Não, você tem que chegar nele, próximo a ele. Filho, está na hora do seu banho, vamos lá, mamãe precisa desse horário, se organizar para poder trabalhar. Então, todo esse diálogo, toda essa conversa, com calma, com paciência, você vai ter êxito com seu filho. A criança vai ficar saudável. Uma criança que ela não tem essa rotina, ela fica agitada, ela não se sente pertencente, ela fica uma criança insegura, né? Então é importante você fazer todos os dias um pouco pelo seu filho. E na verdade a gente tem que ensinar todos os dias formar filhos bons, filhos cidadãos, né? Você ensina a questão da empatia. Meu filho, ajude o seu colega. Quando o seu colega não tiver uma caneta, pode emprestar. Nada de egoísmo. Você empresta, porque no outro dia ele vai lhe emprestar. Então, esses ensinamentos, né, é muito importante. E eu finalizo também com as crianças que às vezes a mãe não vai muito para a igreja. Olha, sendo católico ou evangélica, tem que levar o lado espiritual, porque ele vai ficar uma pessoa centrada. Quando ele tiver alguma angústia, ele vai fazer uma oração, ele vai rezar. Tudo isso ajuda na sua